Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente dá início a um novo quadro aqui no nosso canal, que é o Plantão do Blaugrana, aonde todo sábado nós vamos resumir e comentar as principais notícias da semana que afetam o Barcelona. Agora estamos vivendo a janela de transferências, a maioria, portanto, das notícias que saem são relacionadas ao mercado de transferências e esse vai ter o tema central do nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente ir para as informações e para os comentários, eu tenho que te fazer aquele lembrete que é o que mantém o nosso canal funcionando. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, hypa esse vídeo, uma nova ferramenta que ajuda os vídeos a ganhar mais repercussão, porque quando você faz tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu no canal? Então vamos lá! Você me deu o seu engajamento, agora eu vou te devolver entretenimento. Primeira notícia que a gente precisa comentar tem a ver com os nossos goleiros, os goleiros do Barcelona. O Barcelona no momento tem 4 goleiros. O Barcelona tem 4 goleiros no time principal. Caramba, que absurdo! Virou o Chelsea. O Chelsea que tem um excesso de jogadores em todas as posições. E não é o caso. A ideia é que desses 4, só 2 permaneçam. Esse é o objetivo da diretoria do Barcelona. Joan Garcia é a aposta para o time titular. Chesney foi renovado há pouco tempo, deve ser o seu reserva, aportando experiência, deixando o clima no vestiário mais leve, é um cara engraçadíssimo, não estou falando só pelo que a gente vê aqui de fora, mas é unanimidade dentro do grupo que ele é um cara que deixa o clima mais leve. E o goleiro, o terceiro goleiro deve ser o Kochen, que é o goleiro do Barça B e que em caso de necessidade vai estar à disposição do time principal. O Astralaga já foi emprestado. O Iñaki Peña há muito tempo procura um clube para jogar. Teve algumas ofertas, mas nenhuma lhe interessou. E as que lhe interessaram não se desenvolveram. O Barcelona e os agentes do jogador procuram uma saída para ele. Tem bastante janela para isso acontecer. E o caso mais extremo, o caso mais conhecido, mais falado e de maneira muito justa é o caso do Ter Stegen. O Ter Stegen recebeu ontem, estou gravando esse vídeo no sábado, portanto ontem me refiro à sexta-feira, numa conversa cara a cara com o Hansi Flick, ele recebeu a notícia de que ele não será o titular da equipe. Num diálogo muito parecido com aquele que aconteceu com o Gundogan na temporada passada, lhe foi informado que o planejamento da equipe passa por outros jogadores. As portas estão abertas se você quiser permanecer, mas que você tenha consciência que você não é prioridade no 11 inicial se você vier a ser utilizado por uma circunstância que a temporada apresente. O Ter Stegen, por enquanto, não pretende sair para qualquer destino. Muito provavelmente ele vai aguardar a oportunidade de mostrar que é melhor que o Joan Garcia, pelo menos na cabeça dele ele é, e ele vai conseguir mostrar isso nos treinamentos e ele vai conseguir mudar a cabeça do Hansi Flick. O Flick deixou claro para ele, conversou com ele que esse cenário é muito difícil, que o planejamento está sendo feito em torno do Joan Garcia e, por enquanto, o Ter Stegen pretende continuar e ele não vai ser expulso, ele não vai ser escorraçado. Ninguém vai pegar o Ter Stegen e botar para treinar em separado, ninguém vai colocar o Ter Stegen para treinar num horário diferente do grupo, ninguém vai impedir ele de fazer o treinamento junto com os goleiros do time principal, ele não vai ser escorraçado, que é um costume que existe em muitos clubes e o Barcelona não faz, mesmo quando o jogador está na rampa de saída. No entanto, é bem possível, é bem provável que no primeiro mês de temporada, agosto, que é quando você ainda tem a janela aberta, mas as primeiras partidas já aconteceram, o Ter Stegen deu uma reavaliada no cenário. É ano de Copa do Mundo, durante muito tempo ele ficou à sombra do Neuer. Finalmente ele vai ter oportunidade de ser o titular da Alemanha numa competição oficial. Nunca agarrou numa Euro, nunca agarrou numa Copa do Mundo, sempre esperando a oportunidade vai vir. Mas se ele passar o ano que antecede a Copa assistindo o Joan Garcia jogar, vai ficar muito difícil do Nagelsmann justificar a titularidade
do Ter Stegen. Portanto, aí já não é mais notícia, é palpite. A notícia é, ele foi informado que o planejamento não passa por ele, mas mesmo assim decidiu por enquanto que vai permanecer e tentar mudar a cabeça do treinador, Ele vai tentar mudar a cabeça do treinador, isso é notícia. E agora vem o meu palpite. Para mim, não vai demorar muito. Acredito que até o final de julho, ainda esse mês, antes do Joan Gamper, antes do início da temporada, antes da reta final da janela de transferências, o Ter Stegen vai reavaliar o cenário. Ofertas de alguns clubes devem chegar, clubes atrativos, clubes que vão lhe permitir continuar competindo no mais alto nível, ofertas vão chegar e ele vai fazer um acordo para sair do Barça. Esse é o meu palpite. Muita gente fala sobre desrespeito. Ter Stegen estaria sendo desrespeitado. Eu discordo. Eu acho que ele estaria sendo desrespeitado se ninguém falasse nada para ele, a temporada começasse, ele não jogasse e sem nenhum tipo de feedback, sem nenhum tipo de retorno, ele continuasse esperando uma oportunidade e ela não aparecesse. Jogar às claras com o atleta não é um desrespeito. A gente pode debater se é a decisão correta agora apostar pelo Joan Garcia e não mais pelo Ter Stegen. Essa é uma discussão que a gente pode ter, mas eu acho que a tese do desrespeito para mim não cola. Eu acho que desrespeito seria contratar o jogador, botar para atuar e deixar o Ter Stegen mofando no banco sem nenhum aviso prévio. Ele, com 1 mês e meio de antecedência, já sabe que se quiser ser titular tem que procurar outro clube. Isso para mim é um diálogo muito respeitoso. Cada um com a sua opinião, se você acha diferente pode se manifestar aí nos comentários. Próximo assunto, as saídas, jogadores que estão saindo do Barcelona. O Ansu Fati já foi emprestado para o Mônaco há algum tempo, não é notícia dessa semana, mas não custa a gente relembrar. E ao longo da semana foi confirmado o acordo entre Pablo Torre e Mallorca. O Pablo Torre está naquela fase dos trâmites burocráticos para ser anunciado pelo Mallorca. O contrato já está pronto, ele já viajou a Mallorca para assinar, ele foi dispensado de se apresentar ao Barça para pré-temporada e ao longo desses próximos dias ele vai ser anunciado oficialmente, mas o acordo é total. O Pablo Torre foi vendido ao Mallorca por 5 milhões de euros, com 50% dos seus direitos ainda pertencendo ao Barça. Ou seja, se posteriormente ele for vendido para uma outra instituição, para outro clube, metade do valor dessa venda vai se converter em dinheiro para o Barcelona. Essa estratégia foi utilizada com o Todibo, essa estratégia foi utilizada com o Nico Gonzalez, com outros jogadores que já deram retorno financeiro ao Barça por conta disso. Quando o Todibo foi para o West Ham e quando o Nico Gonzalez foi para o City, pingou um Pix na conta do Barcelona. E a ideia é repetir a fórmula com o Pablo Torre. Muito provavelmente o Pablo Torre não deve retornar ao Barcelona, no entanto, o Barcelona teria facilidades. Existem cláusulas, não é uma cláusula direta de recompra com um valor pré-estabelecido, mas um direito de preferência. Qualquer oferta que façam ao Mallorca, o Barcelona tem o direito de cobrir. E se decidir cobrir, pagar metade, porque 50% dos direitos do jogador ainda pertence ao Barça e trazê-lo de volta. Exemplo, digamos que o United oferece 30 milhões pelo Pablo Torre. O Barcelona pode exercer o direito de pagar 15 e atravessar a negociação e trazê-lo de volta. O natural, aqui acabou notícia, vem opinião, é que isso não aconteça. O Barcelona tem o Fermín, que é da mesma idade do Pablo Torre, tem o Gavi, que é mais novo que o Pablo Torre, tem o Pedro, da mesma idade do Pablo Torre, tem o Dani Olmo, que é um pouco mais velho, mas não é uma diferença gritante, não é uma diferença brutal. Então o elenco do Barcelona pro meio-campo hoje não abre muita brecha para que um jogador acabe retornando no curto prazo. A grande esperança é que, caso ele se destaque, salvo ele fazer uma temporada absurda, se colocar na condição de um dos melhores meio-campistas do mundo, não é realista pensar. Portanto, salvo essa situação, a tendência é que ele jogue, tenha minutagem, vá para uma outra equipe e dê retorno financeiro ao Barcelona, certo? O Pau Vitor é uma situação diferente. O Barcelona
tem interesse na saída do Paulo Vitor, mas quer um retorno financeiro imediato. Não vai vendê-lo por menos de 10 milhões de euros. O Paulo Vitor, ele não teve muitos minutos ao longo da última temporada, muito por conta da saúde do Rafinha, do Lewandowski e do Yamal, que se lesionaram um pouco. Perderam pouquíssimas partidas os 3 jogadores do ataque. Quando foram poupados em larga escala os atacantes do Barcelona, o Paulo Vitor apareceu, teve uma boa minutagem contra o Mallorca, chegou a ser titular contra o Osasuna, entrou no final de algumas partidas ao longo da temporada, não está satisfeito com as oportunidades que teve e na sua reapresentação vai conversar com o Hansi Flick. Amanhã a reapresentação, domingo. No domingo se reapresenta, domingo dia 13, vai haver um diálogo e vai se fechar, vai se costurar o futuro do jogador. O Barça não está desesperado para vender o Paulo Vitor. Salário baixo, mesmo com a chegada de um reforço para o ataque, ainda há uma vaga no banco de reservas. São 3 atacantes titulares. O Barcelona teria 2 reservas, Ferran e uma contratação. E haveria ainda uma vaga para o Paulo Vitor. Então, a tendência é que ele não tenha mais minutos do que teve na temporada anterior, a não ser que dê um salto de qualidade. Esse diálogo vai ser muito sincero, como o Hansi Flick sempre costuma fazer. Beleza? Os meio-campistas, muitos boatos. Porque o Fermin, o Gavi, o Casadó estão numa lista de jogadores que o Barcelona estaria disposto a vender. Isso é mentira, isso é fake. Essa lista não existe. Não existe uma lista de 10 jogadores, de 10 nomes que o Barcelona está disposto a vender. E, inclusive, o Barça pretende ir para a temporada com os 7 meio-campistas que tem no elenco agora, após saída do Pablo Torre. Bernal, Casadó, Gavi e Fermin, opções no banco de reservas e que tem totais condições de brigar por vaga e ganhar titularidade. Mas que tem uma missão complicada, porque no time titular estão De Jong, Pedri e Dani Olmo. Meus amigos, eu que não gostaria de estar brigando por vaga com esses 3, mas claro, Gavi, Casadó, Bernal têm condições de contribuir muito para a campanha do Barcelona. Então a ideia é não trazer e nem perder ninguém desse meio campo, ficar com as 7 opções. Quem deve sair é um zagueiro. O Barcelona considera que tem excesso de zagueiros. Não joga com 3 zagueiros, joga com apenas 2. Portanto, com 4 zagueiros no elenco e mais uma opção do Barça B que chame atenção para o caso de uma hecatombe e dos 4 estarem lesionados, já é o suficiente. É como trabalham a maioria dos clubes. A maioria dos clubes que joga num sistema com 2 zagueiros tem 4 opções e um moleque da base que fica sendo monitorado. Para o caso de uma hecatombe, ele ir lá e aparecer no time principal. E o Barcelona tem Iñigo, Cubarsí, Araújo, Christensen, Eric Garcia e o Koundé, que se consolidou na lateral, mas pode jogar de zagueiro. Ou seja, há um excesso de opções para a zaga e existem alguns nomes que, se fossem vendidos, trariam um retorno de fair play financeiro muito interessante para o Barça. O Eric Garcia chegou de graça do Manchester City, o Christensen chegou de graça do Chelsea e o Araújo, ele é cria da base, ele é cria de La Masia. Há controvérsia, porque ele chegou a estrear por um time do Uruguai na equipe principal, e esse time do Uruguai considera que ele é cria da sua base, mas para regulamento do Campeonato Espanhol, tendo em vista que ele passa por La Masia antes de estrear no time principal do Barcelona, o Araújo é considerado La Masia, certo? Então, a venda de qualquer um desses 3 traria um retorno de fair play financeiro. E, rapaz, tem um mosquito aqui querendo me infectar. O Chico Cunha tá aqui. Mas beleza. Qualquer um desses 3, Araújo, Christensen e o Eric Garcia, traria um retorno de fair play muito grande. Porque quando você compra um jogador e você o vende, o fair play que ele abre recebe um desconto que está relacionado a quanto você pagou quando o comprou. A gente já explicou isso em outros vídeos. Se você tem curiosidade de entender esse cálculo, é só dar uma procurada aí no nosso canal que você vai achar. Inclusive, vou até deixar
um comentário com o link para esse vídeo explicando o cálculo do fair play financeiro aí nos comentários, mas vou fixar um comentário com esse link. Mas já aqui para esse vídeo a informação suficiente para você é que é mais interessante vender um desses três do que o Koundé ou o Cubarsí também é da base e o Inigo também veio de graça, enfim, né? No entanto, por serem os titulares, nem se passa pela cabeça da diretoria de vendê-los. No caso do Eric Garcia, como ele é polivalente e o salário dele é um salário muito baixo, o salário do Eric Garcia é um dos menores do elenco. Entre os que são utilizados com frequência, ele é o mais mal pago, ele é o que recebe o menor salário. Então ele não deve se mexer, ele deve ficar, inclusive está em processo a sua renovação. Quem vai sair ou é Christensen ou é Araújo. A tendência, a prioridade da diretoria é vender o Christensen, porque é quem tem o salário mais alto de todos esses nomes que nós conversamos aqui dos nossos defensores, e ele é um jogador de 29 anos que vem de uma temporada com muitas lesões. Acredita-se que o Araújo vai dar um retorno maior no longo prazo do que o Christensen vai se procurar destino para o dinamarquês nos mesmos moldes do Ter Stegen. Sem escorraçar, mas avisando que o planejamento não passa por ele. Então, o Barcelona ainda deve vender mais gente, mas não vão ser os meio-campistas. O Pau Vitor só sai se vier uma oferta interessante e se busca alguém para contratar um zagueiro do Barça, prioridade que seja Andreas Christensen. São as saídas, né? Mas e as chegadas? A gente está devendo aí, desde o Joan Garcia, que foi uma oportunidade de mercado, eu pessoalmente considero muito bem aproveitada, mas que não resolve os problemas que o elenco tinha. O Barcelona não tinha um problema no seu elenco no gol. O problema é mesmo a falta de profundidade no ataque. E as chegadas que aconteceram, que estão confirmadas para essa semana, não resolvem esse problema. Já está confirmada a chegada dos irmãos Bardi. O Rony, o mais famoso porque nos jogos de videogame, não vou citar os nomes aqui porque não sei se o YouTube pode considerar que eu estou fazendo propaganda, vamos evitar. Mas nos jogos de videogame, tanto de simulador em que você é o técnico, quanto naqueles em que você controla os jogadores, ele é sucesso, eles sempre viram um dos melhores jogadores do mundo à medida que as temporadas passam, e o irmão mais novo dele também, que dizem é melhor que o mais velho. Tomara. No entanto, nenhum dos dois vem para impacto imediato, valores baixíssimos nas contratações. O Barcelona tem a intenção de colocar o Rony Bardi para fazer uma alternância entre o Barça B e o time principal e ir lapidando, ou emprestá-lo. A possibilidade dele permanecer no time principal não está descartada, mas a contratação dele não tem isso como plano inicial. Ele deve acompanhar o Barça na pré-temporada e o Hansi Flick vai tomar a decisão definitiva por lá. Então, são dois jogadores que chegaram não para ter impacto imediato. O mais novo dos Bardi, se não me engano, tem 15 anos de idade. E o mais velho, com 19, é quem está aí nessa indefinição. Vai ficar no Barça B? Vai ser emprestado? O Mallorca já levantou a mão dizendo que tem interesse. Ou vai chamar a atenção do Flick se consolidar no time principal? A pré-temporada é que vai definir isso. Certo? Outro nome que chegou, foi confirmado, é um meio-campista que o Barcelona conseguiu roubar do Chelsea. O Chelsea estava muito bem encaminhado, tinha uma oferta financeira até superior, mas o jogador queria jogar no Barcelona, não queria ir para o Chelsea, e chega o meio-campista Lovro Chelsea. No entanto, ele está um passo atrás do Rony Bardi. Se o Rony Bardi já vai acompanhar o Barcelona na pré-temporada e não se descarta que ele permaneça no time principal, o Lovro Chelsea é pro Barça B direto mesmo, porque ele deve ainda passar por algumas etapas de adaptação e lapidação até estar pronto para ter impacto no time principal. Resultado: contratado até agora só Joan Garcia. Já se apresentou de maneira antecipada, uma semana antes do prazo estabelecido pelo clube. Ele já estava no campo no CT do Barça, participando de treinamentos físicos. O treinador de goleiros ainda nem tinha voltado.
para fazer o planejamento, então ele fez só treino de academia para recuperar a forma. O moleque tá empolgadíssimo no auge dos seus 24 anos para fazer história com a camisa do Barcelona. Para mim, excelente contratação. Foi o goleiro mais exigido e que respondeu melhor ao desafio na última temporada do Campeonato Espanhol. Ele não ganhou o prêmio de melhor goleiro da competição, porque o prêmio, o Zamora, o troféu Zamora, ele leva em consideração somente a média de gols sofridos. E o Espanhol não ia ser o time com a melhor média de gols sofridos no campeonato. Mas se você analisar o nível do desafio e a resposta dada em campo, para mim o Joan Garcia foi o melhor goleiro do Campeonato Espanhol e vai ser um grande reforço para o Barcelona, com impacto imediato. Já vai ser um dos melhores goleiros do mundo na primeira temporada e que tem tudo para ser o melhor da geração. Daqui a uns 3 ou 4 anos, escreva o que eu estou lhe falando agora. Joan Garcia vai ser o melhor goleiro do mundo, eu tenho convicção. A minha opinião vale alguma coisa? Não. Mas você está aqui para escutá-la e ela foi proferida. Para encerrar o nosso vídeo, afinal de contas, e o ponta que tanto a gente precisa para fechar esse elenco, um elenco muito bom, para mim o elenco mais bem montado, mesmo que ninguém chegue, do futebol atual. É um elenco melhor que de Real Madrid, de Atlético de Madrid, de Manchester City, de Chelsea, até o PSG que tem um time titular excelente, mas o time reserva, os jogadores que vêm do banco, não existem jogadores talentosos, muito bem distribuídos por todas as posições, mas que ainda pode melhorar. O time do Barcelona ainda pode melhorar. Tem essa carência específica que tem que ser solucionada e que a diretoria se propõe a solucionar. Trazer o ponta. Nico Williams não deu, já fizemos vários vídeos falando dele, não precisa mais a gente repetir o nome desse rapaz. E as duas opções que a diretoria tem são Luis Dias e Rashford. Eu fiz um vídeo recentemente em que eu deixei muito claro que aquilo não era informação, era opinião. Eu fiz um vídeo mais cedo, e eu vou deixar o link dele, mais cedo nessa semana, né? Alguns dias atrás. E eu vou deixar o link para ele também aí nos comentários, em que eu elencava 5 jogadores que eu acredito que poderiam estar sendo considerados e que em caso de Luis Dias e Rashford falharem, ou em alguns casos, mesmo se eles fossem uma opção realista, que o Barcelona deveria ir atrás. Você pode conferir esses 5 nomes, mas ali é opinião, não é informação. Informação é: o Barcelona ainda acredita que o Luis Dias deve ser sua prioridade, era a prioridade antes do Nico Williams se apresentar como opção, e o Rashford é o seu plano B. Os dois já foram abordados através de seus representantes para tentar entender o nível de vontade e que tipo de contrato eles gostariam de ter para jogar no Barça. Ambos estão extremamente interessados e têm o Barcelona como prioridade. A parte complicada, e que a gente vai ter novidades ao longo da próxima semana, é a negociação com os clubes. O Luis Dias no Liverpool, o Barcelona está disposto a pagar no máximo 60 milhões de euros. E o Rashford no Manchester United, o Barcelona gostaria de contar com um empréstimo sem cláusula de compra obrigatória. Está disposto a colocar uma cláusula de compra, mas que ela não seja obrigatória. Posso passar da informação e emitir opinião? Eu não acho que o Barcelona vai conseguir contratar o Luis Dias. Eu acho que os preços que se falaram, tanto de Bayern de Munique quanto de Barcelona, dispostos a oferecer, e é no mesmo patamar, no máximo 60 milhões, são valores que o Liverpool não vai aceitar. Já não aceitaria numa situação normal. Depois do falecimento do Diogo Jota, que acabou enfraquecendo as opções que o técnico tem para o seu ataque, eu acredito que o preço cobrado nos atletas vai ser ainda mais alto. Quem é que o Liverpool vai conseguir buscar no lugar do Luis Dias com esse valor? Se tem tanta gente atrás do Luis Dias disposto a pagar esse valor, é porque as outras opções ou são piores ou são mais caras. A negociação seria muito longa, dificilmente o preço ia chegar a um comum acordo. Eu tô com a sensação que o Luis Dias não vai dar. Eu acredito que o alvo mais realista é o Marcus Rashford
E aí, repito, isso não é informação, é opinião. Eu acredito que o Rashford é que vai acabar sendo o reforço do Barcelona para o seu ataque nessa janela de transferências. Beleza? Meus amigos, me digam se tem alguma notícia que vocês tiveram contato essa semana que faltou aqui nesse vídeo. Pode deixar nos comentários que eu vou dar atenção para vocês. Se você quer concordar ou discordar com alguma das opiniões que eu emiti, os comentários também estão abertos para você se manifestar. Eu não quero ser a voz definitiva do debate. Eu só quero fazer parte. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.